Que a paz de Jesus, nosso Senhor e nosso Mestre, possa nos envolver também na noite de hoje, como tem sido ao longo de nossa vida. Há muitas histórias que nós vislumbramos ao folhearmos o Velho e o Novo Testamento. São tantas que às vezes a gente não consegue coordenar ao certo o que aconteceu, quando e de qual maneira. De modo que é sempre salutar, vez por outra, visitarmos as tradições antigas, na tentativa de aprender com a história e extrair para os dias atuais lições que foram construídas ao longo das experiências dos povos. É com esse espírito que nós vamos visitar um episódio narrado no livro de Números, no capítulo 13 do Velho Testamento. E fazemos por um motivo muito específico. A tradição antiga nos mostra uma simbologia, uma tradição de mitos, em que a riqueza da representação vai nos permitir compreender muitos dos episódios que se passam na atualidade em nossa alma. Acontece, como narrado em Números, que o povo hebreu havia saído do Egito. Lá, depois de 400 anos em dificuldades, eles encontram em Moisés o primeiro Messias, o primeiro que os conduziria a um estado de salvação. Mas o episódio não se dá sem esforço, porquanto os hebreus estavam muito acostumados com a vida no Egito, de maneira que sair de lá caracterizava para eles um grande esforço. Um esforço que ia minando de tal forma a confiança de um povo que já estava tão imerso na cultura dos egípcios, que quando nós observamos os episódios das pragas, as famosas pragas do Egito, a gente vai observando que há ali uma sutileza muito curiosa, porque cada uma das pragas ataca um deus egípcio. Quando nós vemos o rio Nilo transformado em sangue, ali estava uma afronta ao poder do Deus que vigia o Nilo como fonte de toda a vida. As rãs a estabelecerem uma afronta à deusa que no Egito era responsável pela reprodução dos indivíduos. Os piolhos, representando uma afronta ao Deus que cuidava da terra, e para cada uma das pragas, nós vamos observar a impotência do respectivo Deus egípcio de proteger o povo. Aquilo servia para descaracterizar uma confiança que estava estabelecida sobre os ídolos que, infelizmente, o próprio povo de Israel ainda estava acostumado por estarem naquele contexto. Mas nada é tão dramático quanto a representação da última das pragas. Isto porque
O povo que era constituído de escravos possuía como único patrimônio para a própria sobrevivência. As casas tinham cordeiros que funcionavam como fonte para tirar a lã e fazer a roupa, para tirar o leite e alimentar os filhos, para tirar o estrume e aquecer os fogos. E ali, aqueles pequenos cordeiros representavam para cada família judia uma fonte econômica fundamental. E de uma maneira surpreendente, a última praga vai dizer: é hora de fazer uma troca. Lembrando o que acontecera com Abraão, que ao ter a sua fé testada, foi levado a sacrificar o filho que Deus lhe havia dado, que era Isaque, e que depois foi substituído por um cordeiro. Agora, o pai pedia o inverso. Ao invés de eu levar o primogênito, como estava lá, eu quero que você sacrifique a sua posse material, o seu cordeiro, e eu vou levá-lo a uma nova terra, uma promessa de uma terra boa. E os hebreus, imaginem o sacrifício que é você convidar as pessoas em Arapoti e dizer assim: olha, gente, vou levar vocês para um lugar melhor do que o que vocês estão hoje. Agora é o seguinte, vamos precisar deixar tudo aqui. Mas a gente não pode levar nada, não pode levar nada. Nós vamos com a roupa do corpo. E como é que a gente vai? A pé. Por onde? No meio do deserto. Que confiança danada, hein? E Moisés os convida para saírem. Acontecem os episódios da saída do Egito, enfrentam o mar que se abre para que eles passem. Quando chegam do outro lado, depois de 40 dias de uma busca, e aqui há uma coisa que é muito importante, na cultura hebraica, os números, as letras e os sons, eles têm um significado comum. De tal maneira que é muito difícil para a gente entender a tradição hebraica se a gente não compreende os elementos culturais que estão postos para isso. Então vou estabelecer uma comparação para a gente poder recuperar o significado da história. Uma gestação da mulher, ela leva quanto tempo? 9 meses, não é? Eu não sei por que diabos que os obstetras, os médicos de uma maneira geral, não querem medir em meses, eles só medem em semanas, que é para complicar a vida da gente, não é? E em semanas são aproximadamente 40 a 42 semanas de gestação. E o que significa esse 40 a 42? É que esse é o tempo necessário para que o feto esteja pronto para nascer. Isso tem uma percepção muito interessante, porque na tradição hebraica, todas as vezes que vocês observarem a presença do número 40, isso significa o tempo necessário para criar uma coisa nova. Apareceu um número 40, ele significa: este é o tempo suficiente para amadurecer, suficiente para gerar, suficiente para conquistar alguma coisa. E por que eu estou chamando a atenção desse processo? Porque logo depois da saída do Egito, muito próximo,
O livro de Números vai nos dizer que, estando o povo de Israel perto de Canaã, vejam que coisa interessante. Se você pegar uma régua para medir a distância entre o Egito, onde eles estavam, e a terra de Canaã, para onde eles foram, isso dá aproximadamente 700 quilômetros. Vamos fazer uma conta? 700 quilômetros, eu vou dar uma resumida, é a gente ir e voltar de Curitiba, né? Mais ou menos a gente vai andando aqui, caminhando para Curitiba. 700 quilômetros, eu vou facilitar a vida de todo mundo e vou dizer o seguinte, mas olha, era menino, velho, adulto e criança andando no deserto. Então não dá para a gente ir numa velocidade muito grande, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que a gente vai andar apenas 1 quilômetro por dia. Alguém aqui já fez uma caminhada de 1 quilômetro? Normalmente, a gente fazendo uma caminhada lenta, a gente vai levar uns 10, 15 minutos, né? Mas é muita gente, é uma caminhada difícil, então eu vou botar que durante um dia inteiro a gente vai andar 1 quilômetro. Para andar 700 quilômetros, a gente vai levar 700 dias. 700 dias dá aproximadamente 2 anos. O que quer dizer que depois de 2 anos, conforme está lá em Números, depois de 2 anos de caminhada, eles estão muito perto da Terra Santa, da terra da promissão que estava prometida. Só que aí acontece um episódio interessante. O povo não estava muito seguro de que o lugar para onde ia era bom. Então eles se reuniram com Moisés e disseram assim, olha, você tem certeza que esse lugar para onde a gente está indo é bom? E Moisés disse, olha, foi Deus que prometeu, né? Sim, mas a gente quer saber se o lugar é bom mesmo. E então Moisés resolve, é a descrição que está lá em Números, perguntar a Deus, que o povo está desconfiado do que está acontecendo, e daí acontece uma coisa interessante. Deus diz a Moisés, olha, se vocês querem ir ver se é boa, vão por conta de vocês. Então faça o seguinte, pegue das 12 tribos de Israel, selecione um príncipe de cada tribo e mande eles irem lá para ver se a terra é boa. E eles resolvem então ir. E quanto tempo eles passam lá observando a terra? 40 dias. Olha o número sagrado ali. Ó. O que é que significa esses 40? Eles passaram lá o tempo suficiente para observar se a terra era boa. Depois de 40 dias, eles voltaram. Reuniram o povo e disseram o seguinte, nós fomos lá, a terra é braba. O negócio lá não é aquela promessa que disseram para a gente de que tinha leite e mel à torta e à direito. A gente, quando chegar lá, tem que trabalhar muito. Não é aquele negócio, porque eu estava pensando que a gente ia voltar para o paraíso. Eu estava achando que quando Deus prometeu a terra para a gente, era para a gente voltar para aquele jardim do Éden, que tudo era maravilhoso, e chegou lá, começa o seguinte, tem uns gigantes morando lá. Tem um povo lá que a expressão gigante significa, é um povo grande, forte e poderoso. E eles vão usar uma expressão que é muito interessante, que ele diz assim,
Na visão deles, nem conversaram com eles. Na visão deles, nós somos os gafanhotos. Vejam que há aqui um mecanismo muito interessante de eu me acho fraco e projeto a minha fraqueza na visão do outro. Então eu já me acho um sujeito muito fragilizado com esse processo. E 10 dos espiões que foram lá disseram assim, não vale a pena a gente não. Se a gente for lá, nós vamos tomar uma surra, é melhor a gente voltar para o Egito. E 2, Josué e Caleb. Caleb já era um jovem de quase 45 anos de idade. Eles voltam e eles trazem uma coisa que é extraordinária. Eles trazem uma parreira de uva com um cacho. Só que para trazer essa parreira, tem que vir carregado por 2 homens. Já imaginaram o tamanho das uvas? Foi preciso uma vara no ombro de um, no ombro de outro, e a parreira no meio com um cacho de uva. E eles disseram assim, olha aqui, esse povo está dizendo que lá o negócio é difícil, mas eu estou mostrando aqui. Isso aqui é um cacho de uva que a gente encontrou lá. Para vocês verem como a terra é boa e não é pouco boa, não. Ela é muito boa. E o seguinte, é verdade, ela é habitada por gente que está lá. Mas nós vamos lá e nós damos conta. E aí o povo disse, não sei. Moisés vai falar com Deus. E Deus diz assim, não aceitaram o presente, não? Vocês não querem ir para a terra boa que eu estou oferecendo para vocês? Pois é o seguinte, para cada dia que vocês foram lá espiar se a terra era boa, você vai passar 1 ano rodando no deserto. E conduziu com Moisés uma rota de 40 anos andando no deserto. Andando como? Não era andando de qualquer jeito. Existia um processo que está descrito no Velho Testamento, como é que acontecia o processo. Então, a Arca da Aliança, onde estava guardada as tábuas da lei, onde estavam os 10 mandamentos, o cajado de Arão, porque Arão, você sabe que um cajado é um pedaço de pau que morreu, né? O cajado de Arão, depois de morto, brotou. Então eles ficaram surpreendidos com aquilo e guardaram o cajado de Abrão. E esses elementos guardados na Arca da Aliança representavam então a vinculação deles com Deus. Então eles fizeram uma coisa interessante. Eles construíram no meio do povo uma tenda que foi chamada de tabernáculo e colocaram a arca representando Deus. E se organizaram, eram 12 tribos. Ok? Eles se organizaram de tal maneira que as tribos ficavam em torno desse tabernáculo. Onde o sol nascia, ficava a tribo de Judá e mais 2 outras tribos. Do outro lado, 3 tribos que constituíam aquele processo como todo. Na verdade, uma das tribos foi dividida em 2, porque a tribo de Arão, que era a tribo de Levi, ela fazia um círculo de proteção em torno da arca. Então, uma das tribos foi dividida em 2, para que pudessem ficar 3 tribos em cada ponto cardinal. E havia um processo disciplinar para uma movimentação. A primeira tribo que levantava terreno,
era a tribo que estava onde o sol nascia, que era a tribo de Judá. Ela se movia, depois se movia a tribo do norte, depois a tribo do sul, por último a tribo do leste. Quando chegava lá, ela montava o acampamento e eles começaram a fazer uma coisa interessante. Para que o povo pudesse entender com representação concreta, quem ia na frente era a arca, simbolizando Deus, para dizer o seguinte, ó, onde Deus vai, nós vamos seguindo. Olha a representação do que está sendo feito com isso. Por causa desse processo, 40 anos andando no deserto, é que nós vamos ter um fenômeno muito curioso. É que saíram do Egito um bando de escravos e chegaram na Terra Santa uma nação de sacerdotes. Aqui é importante a gente entender a noção de sacerdote. Quem é um sacerdote? É aquele que pode estar na presença de Deus. Então, há um processo educacional que vai levar o povo a uma reflexão de como ele precisou se educar para estar diante de Deus. E aí vem uma coisa muito curiosa. Quando eles chegaram, depois dos 40 anos, uma geração já havia passado. Números diz assim, a nação dos que desconfiaram não conseguiram entrar na Terra Santa. E aí quem entra são as gerações que passaram adiante. E vem uma coisa interessante demais. Adiante vai Josué, que era o chefe da tribo de Judá, e com ele Calebe. Façam as contas. Calebe tinha 45 anos quando foi como espião, depois de 40 anos no deserto, ele chega lá com 85 anos de idade. Como é a entrada deles? Tinha o deserto, dividindo o deserto da terra prometida, havia um rio, que era o Rio Jordão. Então, quando eles passam do Rio Jordão, aquilo divide a saída do deserto e a entrada na terra prometida por Deus. Quando eles chegam na terra prometida, aí Josué, que agora virou o organizador do processo, ele vai perguntar para as pessoas, olha, a gente já sabe mais ou menos como é essa terra, vocês lembram que a gente esteve aqui há 40 anos atrás? Mas eu queria que vocês discutissem aí onde é que vocês querem ficar. O primeiro a pedir o lugar, Calebe, 85 anos de idade. Aí Calebe diz assim, eu quero ficar com a terra dos gigantes. Todo mundo olhou para ele e disse assim, mas você, a sua tribo vai conquistar a terra dos gigantes? Sim, vou. Deus está comigo. Deus está comigo. E aqui, gente, nós temos um elemento mítico muito importante para analisar. Por quê? O mito não é uma história jornalística. O mito não é alguma coisa que a gente conta com a preocupação de descrever em detalhes o que aconteceu. O mito é uma história que a gente conta, cheio de símbolos e de imagens, para que a gente possa extrair uma lição de moral que está contida naquele processo. E aí a gente demorou para entender a lição de moral que estava envolvida naquela história dos números. Por quê? Porque nós não alcançamos a dimensão do que estava dito naquele processo. Na verdade, o povo que entrou na terra prometida parece não ter se dado conta da importância do que aconteceu, porque posteriormente a isso eles se perderam em inúmeras
questões da ética, da moral, que ficaram lá com tanta confusão que depois Deus teve que chamar a atenção de novo, mandar os profetas, pedir que eles prestassem mais atenção e finalmente passou 400 anos em silêncio com eles. 400 de novo. O que é que significa? O tempo suficiente para eles entenderem o que é que estava acontecendo. Depois de 400 anos de silêncio, aparece um novo profeta chamado João Batista. E João Batista, ele vai fazer uma coisa interessante. Ele vai lembrar a necessidade de nós passarmos de novo pela água. Por que ele faz isso? Porque ele vai lembrar o povo que todas as vezes que Deus quis recomeçar no mito, o que é que Deus faz? Prepara uma arca. Olha que coisa interessante. Está no deserto. Tem uma arca contendo o quê? Os principais tesouros do que acontece. Jóia. Não conseguiram fazer as coisas quando saíram lá do paraíso, né? Se a gente voltar um pouquinho, tivemos lá na história de Adão e Eva que fomos expulsos do paraíso. A esse respeito, depois nós nos entendemos com as mulheres, né? Vocês botaram a gente para fora do paraíso, né, minha gente? Vamos combinar. Estou brincando com vocês. Botaram a gente para fora do paraíso. Aí começou a história de novo. O povo novamente começou a se perder. O que é que Deus fez? Seguinte, vou mandar uma chuva que vai durar quanto tempo? Quanto tempo foi a chuva? É tempo suficiente para quê? Para reconstruir alguma coisa. Mas o que é que Deus mandou guardar dentro da arca? Os mesmos tesouros. E quais eram os tesouros que ele pediu para Noé guardar? A criação. Olha, você vai pegar 2 de cada espécie, vai botar na arca para preservar a criação. E quando chegar lá, você vai ter novamente um circuito de esperança, não é? Chove por 40 dias. 40 dias, aquele desespero. Depois de 40 dias, sai um solzinho. Aí o que Noé faz? Ele pega uma pomba e solta. E ela vai. E quando ela volta, ela está trazendo o que no bico? Um galinho. Então ele diz assim, olha, já tem terra boa. E o que é que esta pombinha representa na história de Noé? Ela representa a bondade divina. Ela representa a presença de Deus dando esperança para o povo. Não é isso? Aí aparece João Batista. O que é que João Batista recomenda ao povo? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É muito difícil a gente entender o que ele quis dizer, porque para a gente, arrepender-se significa que a gente está triste por alguma coisa que a gente fez, não é isso? Quando você diz assim, estou arrependido, significa que você fez alguma coisa e você não gostou daquilo que você fez. Mas a expressão original, arrependei-vos, que aparece no grego metanoia, ela não significa que você não gostou do que você fez. Metanoia, e a expressão hebraica que significa isso, o arrepender-se, ela significa reconheça que você não pegou o caminho certo e volte. Ora, eu saio de Arapoti, estou querendo chegar em Santa Catarina, aí eu pego uma estrada, dirijo por 10 horas. Quando dá 10 horas dirigindo, eu vejo uma placa assim, Salvador, 3 quilômetros. Qual é a conclusão que você chega? Peguei o caminho errado.
Porque eu dirigi 10 horas para chegar em Santa Catarina, eu estou em Salvador, peguei o caminho errado. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar. Esse é o sentido do arrepender-se. Arrepender-se é reconheça que você não foi na direção correta e você precisa voltar para tomar o caminho correto. Só que esse voltar tem custo, não tem? Você não vai gastar a mesma coisa se fosse direto para Santa Catarina do que você ir para Santa Catarina por Salvador. Não vai gastar a mesma coisa. E isso é um processo que João Batista estava dizendo. Olha, minha gente, arrependam-se. Arrependam-se porque nós pegamos o caminho errado. E para ele simbolizar isso, ele foi para onde? Ele foi para o Rio Jordão, porque no Rio Jordão tinha sido por onde eles tinham entrado na Terra Santa. Então ele disse aqui, vamos voltar para cá, para ver se a gente começa de novo essa jornada. Vamos fazer essa jornada de novo? E uma bela tarde está João Batista pedindo ao povo que se arrependa, que renasça da água. Olha a água. E aí aconteceu uma coisa interessante. Aparece um sujeito chamado Jesus. E o que Jesus pede? João, me batiza. Aí João diz, eu? Não, posso não. Eu não sou digno nem de amarrar suas sandálias, como é que eu vou lhe batizar? Aí Jesus diz assim, para que se cumpra o que estava escrito. Me batize. E aí, João pega Jesus, bota na água e Jesus sai. E aí o que acontece, gente? Vocês lembram dessa história? Porque acontece um episódio maravilhoso. O Evangelho diz assim, e o Espírito Santo desceu como uma pomba com um raminho e pousou sobre a cabeça de Jesus. Quando foi que vocês viram essa história? Vamos estabelecer um paralelo, porque parece que estão contando uma história de novo. Tinha água, tinha uma pombinha, tinha um ramo. Quando foi que isso aconteceu? Ora, o que está faltando para completar a imagem? A arca, né? E a arca serve para quê? A arca não serve para guardar tesouro? Então vamos olhar a imagem. Tem a água, tem a pombinha, tem o ramo. Cadê a arca? Ele era a arca. Jesus era a arca. Isso é uma imagem muito forte para a tradição hebraica. Jesus, então, ele é batizado. E o que é que ele faz? Ele vai para o deserto. Opa, peraí. A história era, o povo veio do deserto, passou pela água e foi para a Terra Santa. Jesus fez o caminho contrário. Jesus veio da Terra Santa, passou pela água, lembrou do que Deus tinha feito, representou a história da arca, e ele foi para onde? Ele foi para o deserto, como se dissesse assim, arrependei-vos, vamos voltar para começar essa história de novo. Quanto tempo Jesus passa no deserto? O suficiente. 40 dias. No deserto, o que é que acontece? Jesus passa pelas mesmas tentações que o povo hebreu passou, mas falhou. A confiança em Deus, o povo não confiou. A adoração dos ídolos, o povo adorou. A falta de confiança do que devia fazer, o povo tentou a Deus.
Precisou 40 anos para resolver. Jesus foi lá em 40 dias, fez. Superou as 3 tentações e aí ele voltou, passou de novo pelo rio e entrou dando um caminho. Aí ele vai para Cafarnaum. Tem o episódio em que ele reúne os discípulos e uma série de coisas. E começa um instante magistral, que é quando Jesus faz o Sermão da Montanha. Embora esse seja o discurso mais importante que a gente vai encontrar no Evangelho, vamos dedicar um tempinho hoje para ler as bem-aventuranças, que são fundamentais. Não é sobre elas que eu quero falar hoje à noite. Eu quero falar sobre o discurso que Jesus vai fazer na sequência das bem-aventuranças, porque chega num determinado instante e ele faz a seguinte pergunta: porque se o filho pedir pão, algum pai dá pedra? Se o filho pedir peixe, algum pai dá serpente? Ora, se vocês que são assim sabem cuidar dos seus filhos, quanto mais Deus. O filho que pede um pão não recebe uma pedra. O filho que pede um peixe não vai receber uma cobra. Mas tem uma coisa: buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Batei e abre-ser-vos-á. O que é que Jesus está referindo nesse instante? Ele está voltando ao episódio dos espiões. Porque eles foram, viram, mas não enxergaram. Ouviram, mas não escutaram. Qual é a diferença dos 2 episódios? Os primeiros que foram à Terra Santa foram a expressão utilizada na tradição hebraica, é muito curiosa. Porque ela se diz que os espias foram fazer um tour. T-U-R. Tour significa o que hoje, gente? De onde vem a palavra turismo. O que é fazer um turismo? Pense assim, vou fazer um turismo lá em Curitiba. O que é que eu vou fazer em Curitiba? Eu vou dar um passeio lá, né? Porque tour é o verbo em hebraico que significa ir e olhar para ver se o negócio presta, se não presta. Tour é alguém dizer assim: olha, tem um restaurante aqui em Arapoti que é, primeira linha. Eu digo assim, sei lá se é, né? Não sei se a pessoa tem o mesmo gosto do que eu. Eu vou lá fazer um tour. O que eu faço? Eu entro no restaurante, não peço nada. Primeiro eu dou uma passada para ver se a comida presta, dou uma olhada na mesa. Por quê? Quem faz tour é quem não conhece. Quem faz tour é quem não está muito confiando. Então está fazendo uma exploração do que está acontecendo. Jesus não manda a gente fazer tour. Jesus diz assim: vem cá, você confia em Deus? Porque você já viu o filho pedir pão e o pai dar uma pedra? Vamos entender um pouquinho o que Jesus está dizendo, pensando da seguinte maneira: papai e mamãe, vocês estão chegando num lugar. Daí a pouco, vem 2 homens, olham para você e dizem assim: sabe seu filho? Vou rasgar ele ao meio. Vou tirar o coração dele de dentro do corpo.
Você fica satisfeito? Você fica tranquilo ouvindo isso? Não, né? É engraçado porque quando acontece às vezes um acidente com o filho da gente e ligam do hospital dizendo, olha, seu filho está internado. A gente vai para lá desesperado para ter uma notícia. Daqui a pouco vem 2 homens vestidos de branco e dizem assim, olha, a situação é delicada, mas nós vamos salvar o rapaz. Só que é o seguinte, nós vamos cortar ele de alto a baixo. Nós vamos ter que tirar o coração dele para ver como é que está a situação, vamos botar ele numa máquina para que ele continue funcionando, depois a gente vai voltar para lá para ele sobreviver. Você fica mais ou menos tranquilo. Se você conhece o médico e sabe que o médico é bom, você confia, não confia? Não é essa a essência do processo? Não é a gente confiar naquilo que está acontecendo, naquilo que está sendo dito para a gente? O que Jesus está dizendo é isso. Olha, Deus é bom. O que significa essa história de Deus é bom? Gente, o que está acontecendo na sua vida é bom para você. Por que está acontecendo? Porque você precisa. Deus lhe prometeu um lugar bom, não prometeu? O problema é que nós continuamos achando que o lugar bom que Deus prometeu é um lugar onde a gente não precisa fazer nada. É o lugar como a gente estivesse voltando para o paraíso. E Deus está dando para a gente uma terra que tem gigante, que é boa, mas precisa ser arada, precisa ser cuidada. É preciso ter uma confiança disso. Por isso, qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o fundamento desse amor? Confiança, fé. Atenção para uma coisa que é muito delicada. Nós confundimos fé com um negócio que é acreditar no que é impossível. Eu acho engraçado isso porque durante muito tempo a tradição religiosa quis ensinar para a gente que a gente deve ter fé para acreditar no que é impossível. Né? E a gente ainda hoje usa essa expressão, tenha fé, vai dar tudo certo. Sim, mas o camarada está morrendo. Não, mas o cérebro parou. Sim, mas tenha fé. Né? Como se a gente estivesse ali aguardando o milagre. O milagre é exatamente isso, é contra tudo que está acontecendo. Né? Eu digo, gente, vamos esquecer esse conceito de fé? Vamos procurar entender o conceito de fé? É melhor a gente aprender fé lá no tribunal, lá onde se tira as certidões, porque quando você vai num cartório, o camarada pega um documento, vai autenticar. O que é autenticar o documento? É mostrar que ele é verdadeiro, não é? Aí ele compara os documentos com a cópia, linha por linha, palavra por palavra, risco por risco. No final ele bota um carimbo e diz, este documento é autêntico e eu dou fé. Ué, ele está dizendo que aquele documento é impossível? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu confio porque eu vi. O que quer dizer que confiança é resultado de experiência. Quer ver um exemplo de confiança, de fé verdadeira? Quem aqui confia que o sol nasce amanhã? Ué, que garantia nós temos que o sol vai nascer amanhã? Mas por que a gente está confiante que o sol vai nascer amanhã? Porque eu tenho essa experiência todos os dias. Então, a minha relação com o sol é uma relação de confiança.
Qual é a minha relação com a minha mãe, com meu pai que me ama? Quando eles me botam de castigo, eu fico com raiva, mas eu sei que é para o meu bem, então eu confio, eu fico. Agora, a nossa relação com Deus tem sido uma relação em que a gente não confia. A gente quer que Deus resolva as coisas todas de uma vez. E qual é o grande poder que Deus nos ofereceu para resolvermos as nossas coisas? Uma coisinha chamada vontade. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos oferecer no livro Pensamento e Vida, que é um livro extraordinário, em especial porque ele é uma apostila usada no mundo espiritual para dar curso de quem está se preparando para reencarnar. Então é um guia para preparar os espíritos para vir para o lado de cá, nesse momento de dificuldade que a gente está passando. E no capítulo 2 desse livro, Emmanuel dedica o tema a este assunto, à vontade. E ele vai criar uma imagem que é extraordinária, porque ele diz assim, olha, vamos pensar que o nosso ser é uma casa que tem 5 lugares. O primeiro lugar é o lugar dos desejos. O desejo é um impulso que nós temos quando a gente tem necessidade de alguma coisa. Por exemplo, você está com sede. Você fica com desejo de tomar água, por quê? Porque o corpo está dizendo, preciso me hidratar. Você está com fome, o corpo está dizendo, estou pedindo energia. É fácil da gente entender o que é o desejo nesse sentido. Tente passar 5 minutos sem respirar. O que é que o organismo diz? Estou precisando de ar. Isso é o desejo, é uma sinalização para dizer, olha, você precisa de alguma coisa. Esse é o primeiro departamento que a gente tem. O segundo departamento que a gente tem é o departamento da inteligência. O departamento da inteligência, ele é um departamento que nos torna capazes de olhar o mundo, ter experiências no mundo e trazer o entendimento daquilo para dentro da gente. Isso é o departamento da inteligência. E dentro da cabeça da gente, a gente fazer operações. Por exemplo, para a gente entender bem esse conceito, lembre-se agora do seu quarto, onde você dorme. Sabe onde você guarda o seu lençol? Levante agora, vá até o lugar onde você guarda o seu lençol, pegue ele, abra e cubra a sua cama. Todo mundo fez isso na cabeça? Isso se chama inteligência. É a nossa capacidade de articular as ideias sem que a gente precise manipular as coisas. É o segundo departamento que está na nossa potencialidade. O terceiro departamento, diz Emmanuel, é o departamento da imaginação, que é um departamento responsável por criar coisas. É graças à nossa imaginação que a gente consegue usar a inteligência para extrapolar com coisas que não existem. Por exemplo, vamos imaginar nesse momento uma girafa aqui na frente, vestindo um pijama amarelo de bolinhas roxas. Todo mundo viu a girafa? Ora, mas essa girafa não está aqui. Mas a gente viu porque a nossa capacidade de imaginação juntou elementos de experiência e criou uma coisa nova. É o outro departamento que nós temos. O quarto departamento é o departamento da memória. E a memória é aquele lugar onde a gente guarda as experiências
para evocá-las quando a gente precisa dela. É aonde nós armazenamos o que a gente aprendeu com o desejo, com a inteligência e com a imaginação. Aí Emmanuel vai dizer o seguinte: mas acima desses 4, existe um departamento que organiza cada um deles: a vontade. A vontade é a característica essencial que caracteriza no espírito o livre-arbítrio, a capacidade de tomar as suas decisões. E se a gente não educa a vontade, o desejo comanda, a inteligência vai sem rumo, a imaginação faz com que a gente se perca e a própria memória vai sendo adulterada porque a gente não vai respeitando adequadamente o que está acontecendo. A vontade, ela não é um mecanismo qualquer. E a ideia da vontade, ela está precisamente expressa quando, dentro da estrutura de números, ela se mostra como a boa vontade. O que é que faltou daqueles espiões que foram ver a Terra Santa? Eles foram ver de má vontade. Eles foram lá dizendo assim: olha, é um lugar que Deus vai dar tudo pra gente. Tem mel? Não. Tem leite jorrando aí? Não. O que é que tem? Uma terra boa que precisa ser cultivada. E dá muito trabalho. Isso é boa vontade? Não. Quem foi que teve boa vontade? Josué e Caleb. Porque eles olharam lá e disseram assim: tem problema, mas dá para resolver. É igual uma pessoa que vai comprar uma casa. Você entra numa casa, rapaz, achei uma casa ali que está uma pichincha. Como é ela? Não, é uma casa que está, olha, tem 7 quartos. 7 quartos, é. Dos 7 quartos, 5 são suítes. Menino! E a sala? Não, a sala é boa. É uma sala, inclusive, que já está mobiliada. E quanto é essa casa? Rapaz, o cara está vendendo por 10 mil reais. Oxi! 10 mil reais uma casa dessa? É. Deixa eu ir lá dar uma olhada. Aí o cara entra na casa assim. Aí tá meio sujo ali no teto. Tem uma goteira aqui nesse chuveiro do terceiro. Essa casa não vale 10 mil reais, não. É boa vontade isso? Isso se chama má vontade, não é? Não é isso que se chama? Pois bem, minhas amigas e meus amigos, nós ganhamos a maravilhosa oportunidade de renascer no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Ganhamos a oportunidade de nascer numa terra onde as pessoas se respeitam umas às outras. O único lugar no mundo aonde as etnias convivem umas com as outras de maneira tranquila. Um lugar que tem uma estabilidade maravilhosa, uma terra tão extraordinária que colocaram para Pero Vaz de Caminha dizer o que estava dito na antiguidade dos números. É uma terra que, se plantando, tudo dá. Mas como é que a gente tem olhado os dias que nós estamos vivendo? Porque tem uns gigantes aí que estão atrapalhando a vida da gente. Tem uns negócios aí que não estão certo. Tem uns camaradas que estão presos inadvertidamente, porque esse negócio não está bom. Porque tem ladrão, porque tem isso, porque tem aquilo outro.
E a gente para pensar assim, e você estava esperando o quê? O paraíso? O que é que você está fazendo? Como é que você está empregando a sua vontade para construir esse lugar adequado? Meus amigos, minhas amigas, nós estamos sendo convidados a pensar sobre os valores espirituais. Nós estamos sendo convidados a entender que nós não estamos para receber presentes gratuitamente. Vale a pena a gente ouvir de novo o Sermão da Montanha, em que Jesus fala de uma bem-aventurança, um esforço para seguir uma jornada, e que ele culmina numa certa altura nos dizendo assim: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pedi e então obtereis. E nós veremos dentro desse contexto se nós estamos buscando, se nós estamos pedindo, se nós estamos batendo. Porque muitas vezes a gente olha para Deus e diz assim: eu acho bom o Senhor me salvar. Quando essa é uma tarefa exclusiva da nossa vontade. Que Deus nos abençoe nessa jornada.